Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor e quero fazer nessa noite um breve relato do meu propósito de jejum e oração. Hoje é o 17º dia. Deus tem me dado graça, tem me dado força, tem me dado ânimo para poder continuar neste propósito. Eu quero deixar claro para os meus amigos, para os meus irmãos, no mês de setembro do ano passado, eu já fiz praticamente 60 dias do que eu estou fazendo agora. Eu já fiz 60 dias naquela época de jejum e oração. Então, já sei me cuidar muito bem, já sei como se processa todas as fases. Tem aquela fase inicial que é bem difícil, porque a gente está acostumado com uma rotina na alimentação, no beber a água, enfim. E depois já a gente vai se acostumando, vai já colocando uma rotina no nosso próprio dia a dia, na meditação, nas coisas de Deus, à noite principalmente, que esse é um horário bem difícil. Nada é fácil. Mesmo que se faça esse jejum durante o dia e se vá se alimentar, vamos dizer, só depois das 6 horas da tarde, é bem complicado também. Tem a parte difícil também que se enfrenta durante todo o dia, que às vezes as pessoas vão trabalhar ou tem alguma outra atividade e a pessoa sofre com tudo isso. Não é fácil. E essa parte também de se alimentar numa janela como eu faço das 11 a 1 hora da tarde, ela também tem o seu preço, também tem as suas dificuldades, que a gente vai se adaptando, principalmente à noite, que a gente tem uma tendência da mente da gente estar muito ativada, e hoje, principalmente na parte da noite, eu já comecei a olhar vídeos sobre avivamento em várias épocas, e já vi também na Inglaterra um dos servos de Deus, ele nasceu em 1859, é um nome bem complicado de pronunciar, sobrenome Wigglesworth, né, com TH no final. Você pronuncia até com a língua no meio dos dentes, né, porque é a forma de se expressar. E ali ele nasceu em 1859, e um homem de grande fé, com muitos milagres, 14 no seu ministério, 14 pessoas ressuscitaram. Mas extraoficialmente se fala até em 24, até 29 pessoas que foram ressuscitadas no seu ministério. Então essa parte do avivamento, ela não veio, vamos dizer assim, na época somente ali da Rua Azusa, enfim, que é muito falado, muito famoso. Em outras épocas também, Deus levantou outras pessoas. A partir do momento que a gente vai estudando e meditando, analisando sobre o avivamento, a gente vai ver que Deus sempre levanta alguém. Deus, em todas as épocas, houve a época também do Exército da Salvação, né,
gente que orava, os Quakers também, e gente que orava, faziam vigílias de uma noite inteira de oração, coisas que as nossas igrejas ditas, né, entre aspas aqui, pentecostais, no início de 1912 em diante, faziam vigílias também. Quando eu era mais jovem também, eu participei de algumas vigílias toda a noite, até o amanhecer. E isso até na igreja batista, que não era tida como igreja pentecostal, tinha vigílias que duravam toda a noite, que é o avivamento. E o que é o avivamento? É um voltar-se para Cristo, um fervor das coisas de Cristo. E o que hoje a gente se vê é o que todos os especialistas na palavra de Deus estão dizendo, que nós estamos vivendo a época de Laodiceia, aquela mornidão que existe, aquele só aquela parte de religião, se vai na igreja, volta para casa, eu cumpri as minhas obrigações, dou o meu dízimo, oferta, enfim. Então a pessoa vive só nisso, nesse comodismo aí, e não tem mais aquele fervor, aquele primeiro amor, não está existindo mais. E inclusive os dons também. Os dons estão raros. Isso era palavra profética dentro da igreja, visões das pessoas ter e testemunho de cura. Isso aí fazia parte de uma rotina até na própria liturgia da igreja. Já existia uma parte só dos testemunhos de cura, enfim, de milagres que Deus fazia, que hoje em dia nem se tem mais, não observo mais, faz mais de 20 anos que eu não vejo isso de haver culto de testemunho. Não, vamos deixar isso, e até dizem assim, vamos deixar isso, vamos deixar um testemunho desse lá para uma vigília que nós tiver lá. E a vigília mesmo que eles dizem que é a vigília vai até meia-noite, né? Começa às 10 horas da noite, talvez 9, vai até meia-noite. E uma vigília ainda, e tudo a base, a vigília que se faz hoje, que a gente observa também, é tudo a base de louvor. Muita cantoria, e cantam muito, e oram muito pouco. Os intervalos ali que faz de oração. Então, eu posso dizer que na minha juventude, eu participei de vigílias de oração mesmo. Os hinos cantavam ali no início, e depois era testemunho e era oração. Testemunho e era oração. Lá pelas 4 horas da manhã tinha um pequeno intervalo ali, né? E o povo descansar um pouco, depois começava de novo até amanhecer. Quer dizer, mudou muito. E essa é o avivamento que nós estamos buscando agora. Então, os especialistas estão dizendo que nós estamos na época da mornidão, da igreja Laodiceia. Mas eu queria deixar aqui uma palavra de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 18, que se fala só no lado negativo sobre Laodiceia. Mas no versículo 18 do capítulo 3 do Apocalipse, Jesus dá um conselho. Mas o conselho de Jesus não é um conselho assim de um amigo, de um pai, de alguém querendo, não, eu quero que tu faça isso. Não, o conselho de Jesus é um decreto que ele está fazendo. Se a pessoa fizer isso, muda tudo. Ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então há uma solução que depende de quem receber isso tomar uma atitude. É uma escolha. Eu estou escolhendo buscar Deus. Eu estou escolhendo jejuar e orar e me humilhar diante de Deus. Pedir misericórdia ao Senhor. Quero buscar o colírio dos céus para os meus olhos. E aí eu vou entrar aqui de novo naquela mesma conversa. Tem gente que está indo para os locais de diversão, aproveitando esse verão, para colocar um colírio nos olhos mundano. O colírio daqui da terra, sujo, imundo. E Jesus está aconselhando aqui para usar o colírio do céu para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Você não está vendo nada, está vendo as coisas do mundo. Você não está vendo as coisas dos céus. Por isso que não estão acontecendo os milagres nas igrejas. Por isso que não há profecia dentro da igreja. Porque até agora você diz, não, aqui a profecia, aqui é o líder, aqui é esse, aquele que é o profeta. Não, Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus dons, os dons do Espírito, que não estão sendo manifestos e não deixam também haver profecia. Eu já vi profecia de exortação que foi abafada dentro da igreja. E grandes igrejas, ditas pentecostais. Né? É assim que a coisa está andando. Mas Jesus está aconselhando aqui que compres ouro refinado, que de mim, de Jesus, não é da convenção, não é da reunião de pastores e nem reunião de líderes. Comprar ouro refinado de Jesus, de mim, ele está falando. E vestes brancas, para que te vistas. E quanto escândalo está acontecendo aí. Então, vestes brancas Jesus está mandando, para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Claro que aqui se refere a uma nudez espiritual. Mas aí entra até a maneira do crente se vestir. Que estão se vestindo como o mundo, como a moda está mandando. Estão se vestindo lá, até pode querer aparentar alguma coisa dentro da igreja, mas lá na rua estão se vestindo que nem os mundanos, principalmente as mulheres que têm e os homens também, né? Porque eu já vi obreiro aí andando lá no centro, enfim, são tudo, né, líderes, mas eles andam com as bermudinhas bem curtinhas deles lá no centro lá. Tá muito quente, tá muito calor, meu chinelinho. Imagina como é que ele se veste nos lugares de diversão, como piscina ou como praia, seja o que for. Como é que eles não andam? Né? E aí, depois querem ir na igreja e querem que Deus manifeste a glória dele lá naquele lugar. O Espírito Santo não vai se manifestar em lugar dessa maneira. O próprio nome do Senhor já está dizendo Espírito Santo. Temos que fazer a diferenciação entre o santo e o profano. Se ninguém te prega isso, se ninguém te fala isso, aqui tem um humilde servo de Deus que tem a coragem de te dizer isso para ti. Tem muitos que
com medo de perder seus membros, perder a sua parte financeira, não estão falando a verdade. Então, Jesus está te mandando pela palavra. Não julgue o carteiro. Julgue a carta, a mensagem que está sendo dita aqui. Porque Deus usa até uma mula se Ele quiser. Deus usa quem Ele quer. E se Deus tem me levantado agora para te dizer essas coisas nos últimos dias, é porque Deus me deu coragem, me deu força, me deu condições de dizer para ti, em nome de Jesus Cristo, vá a Cristo comprar ouro refinado no fogo, vai receber veste branca e colírio para os teus olhos. Nesse momento eu quero mandar um abraço para meu amigo Felipe Felten, lá de Curitiba, e parabenizar também a sua família, que eles também estão muito alegres com a formatura do Felipe em medicina. Que Deus abençoe ricamente, viu, Felipe, a tua vida, te dê graça e te dê favor na tua nobre profissão. Que Deus te use poderosamente para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero orar também pelas pessoas necessitadas neste momento. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te abençoar e que todos os planos do inimigo que tem sido levantado para te trazer tristeza, para te trazer perturbação no dia a dia, até nos sonhos, eu cancelo agora em nome de Jesus Cristo. Que todos os planos do inimigo contra a tua vida e contra a tua família sejam frustrados, sejam cancelados, sejam neutralizados em nome de Jesus Cristo. E que a bênção dos céus, eu declaro a bênção dos céus sobre a tua vida, saúde, paz, alegria e gozo no teu coração, juntamente com os teus familiares. Finalmente, eu rogo a Deus que nos abençoe nesta noite, que nos dê uma noite de paz, de segurança, de tranquilidade, que nos livre e nos guarde de todo mal. Todos aqueles que estarão vendo este vídeo, que Deus abençoe ricamente as vossas vidas, juntamente com seus familiares. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém.